Boa noite, paz seja com todos. Hoje nós estaremos aqui com o nosso estudo sobre o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo, né? Estou aqui com o Igor, né? O Igor, ele é membro lá da nossa igreja do Evangelho Quadrangular, né? Estudante do Instituto Teológico Quadrangular, né? Dá um alô pro pessoal, Igor. Alô, paz seja com todos. Meu nome é Igor, sou da terceira igreja do Evangelho Quadrangular, estudante do ITQ. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o tabernáculo de Deus e creio que vai ser muito forte. Continue com nós aí, em nome de Jesus. Amém. E para iniciar, gente, eu gostaria que você lê alguns versículos das Sagradas Escrituras. E se você tiver uma Bíblia, pega a sua Bíblia aí agora nesse momento e abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 40, do versículo 34 em diante, né? Nós vamos ler alguns versículos e logo após nós estaremos conversando um pouco sobre o tabernáculo. Amém? Assim diz o texto sagrado, então. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória de Yahvé encheu todas as dependências do tabernáculo. Moisés nem conseguia entrar na tenda do encontro, porquanto a nuvem pairava sobre ela, e a glória do Senhor enchia plenamente o tabernáculo. Todas as vezes que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os filhos de Israel entendiam que era o momento de seguir a viagem. Contudo, se a nuvem não se levantava, da mesma maneira, eles não se punham em marcha até que a nuvem se erguesse. Pois de dia a nuvem de Yahvé ficava sobre o tabernáculo, e de noite podia-se observar fogo dentro dela, e isso à vista de toda a nação de Israel durante todas as etapas de sua peregrinação. Nesse momento, eu gostaria de fazer uma oração, pedir ao Senhor para que venha derramar da graça, do poder dele sobre as nossas vidas. Creio que o Senhor tem algo novo, algo forte para derramar sobre as nossas vidas. Pai, eu quero te louvar, te engrandecer pelo teu santo e glorioso nome. Que a tua presença, Senhor, encha este lugar. Que o Senhor venha de uma maneira poderosa e sobrenatural. Que o teu Espírito, o ruar do Senhor, venha, Senhor, se mover sobre as nossas vidas de uma maneira poderosa e sobrenatural. Derramando, Senhor, e trazendo a graça, e trazendo, ó Pai, a sabedoria, e trazendo o entendimento, e trazendo o conhecimento, e trazendo habilidades, ó Deus Todo-Poderoso, sobre cada vida, sobre cada pessoa que nos assiste neste momento, que a graça do Senhor venha de uma maneira transbordante. Em nome de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos virar um pouquinho aqui, que eu quero ficar um pouco de frente com o Igor. E eu já começo, Igor, com uma pergunta. O que é o tabernáculo? Né? Duas perguntas, na realidade. O que é o tabernáculo? E por que, né, Deus fala para Moisés, né, levantar e construir esse tabernáculo? Pastor, o tabernáculo, creio eu, quando Deus falou para Moisés fazer o tabernáculo, era porque antes de eu explicar sobre o tabernáculo, é necessário explicar sobre a tenda. Por quê? Porque quando o povo de Israel estava saindo da terra do Egito, eles carregavam consigo as tendas para habitar em certos lugares. E nessa caminhada de tenda, quando eles armavam as tendas, ali eu creio que Deus, então, ele olha para Moisés, ele olha para o povo e ele tem o desejo de construir a tenda, ou seja, o tabernáculo. Por quê? Porque tenda para nós é algo que está em movimento. Tenda, então, é aquilo que sai do lugar. O tabernáculo, Deus queria instituir algo fixo, algo permanente para eles. Ou seja, o tabernáculo representava o Deus presente na nação de Israel, no povo, no meio do povo. E
Então, na realidade, gente, o que era o tabernáculo, né? O tabernáculo, na realidade, ele nasceu no coração de Deus. E o tabernáculo, Deus autoriza Moisés a construir o tabernáculo por causa de uma lacuna que ficou entre o relacionamento do homem e Deus. Nós sabemos no livro de Gênesis que quando Deus cria todas as coisas, Deus cria toda a terra, todas as vegetações, os mares, e depois Deus, Gênesis 1, 26 e 27, Deus cria o homem. E o homem tinha acesso direto a Deus. O homem tinha acesso direto ao Senhor, mas em um determinado momento, por causa do pecado, né? O primeiro pecado, o pecado original do homem, que foi o quê? Né? A desobediência contra a palavra de Deus, né? O primeiro pecado foi justamente esse, a incredulidade. O homem não creu na palavra do próprio Deus, porque Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Então o homem, né, ele passa por cima desse mandamento, ele come esse fruto, e agora uma separação, uma ruptura entre o homem e Deus. Quando nós chegamos no capítulo 6, algo pior acontece, o Espírito de Deus é tirado, e começa agora um distanciamento cada vez maior. E o desejo do coração de Deus é sempre estar próximo do homem. O desejo do coração de Deus é sempre participar, né, das nossas vidas. Então Deus, ele fala com Moisés e dá toda a direção do tabernáculo. Então, o que era o tabernáculo? O tabernáculo era, na realidade, um santuário móvel. Como bem disse o Igor, né? A nação de Israel, o povo de Israel, eles estavam peregrinando ainda pelo deserto, eles estavam peregrinando após sair de um tempo de escravidão. Então, era necessário que o templo também fosse um templo móvel. Daí então a construção, né, ou erguer do tabernáculo, né? E eu me explica, Igor, como que é o tabernáculo propriamente dito? Qual foi a ordem de Deus? Quais eram os utensílios do tabernáculo? Como era o tabernáculo em si? O tabernáculo de Deus, todos nós sabemos que ele era composto, dividido em 3 partes. Então Deus, quando ele criou o tabernáculo, ele criou o átrio, nós todos mundo sabemos, ele criou o santo dos santos e o lugar santíssimo. Mas só que no início desse lugar santíssimo. Do santo santíssimo. Isso. No início, então, do tabernáculo, Deus ele colocou um holocausto. Na entrada havia então um lugar onde as pessoas vinham carregadas de coisas. Às vezes, sim, para te explicar melhor, neste lugar de holocausto, ele era feito como... Ele era uma oferta queimada, assim dizendo. O povo carregava os pecados, o povo carregava, vamos dizer, as mazelas da vida, e então ali existia o sacerdote. Na entrada então do tabernáculo havia um holocausto. Depois nós vamos aprofundar sobre isso. E adiante havia uma bacia de bronze, a qual os sacerdotes então eles tinham que lavar as suas mãos e lavar os seus pés para que ele pudesse entrar sobre o lugar santo. Isso era no átrio? Isso no átrio. No átrio. Isso no átrio, antes de entrar no lugar santíssimo. E como era feito esse sacrifício, esse altar chamado altar de sacrifício? Como que era feito esse sacrifício? Esse sacrifício ele era feito, pastor, um sacerdote, ele pegava o animal perfeito, porque tudo para Deus é perfeito. Então Deus, ele separava a melhor oferta, o melhor animal, e esse sacerdote ele colocava a mão sobre a cabeça do animal e colocava a mão sobre a cabeça da pessoa, a qual estava com pecado em si. E este pecado, aquilo que era pecado, ele se vai para aquilo que era perfeição, ou seja, para o animal, e ali eles matavam aquele animal. Vamos lá então, aí isso é o átrio, né? Isso é o átrio. E a segunda parte era qual? O lugar santo. Lugar santo. O que tinha lá no lugar santo e como que era o lugar santo? O lugar santo, pastor, ele tinha o incenso, a mesa dos pães e tinha um candelabro.
E nesses pães, para todos nós que estudamos ou procuramos entender sobre Deus, esses pães ele havia as partições. Eles eram 12 pães que representavam as 12 tribos de Israel. O candelabro fala muito em Apocalipse, ele fala sobre a igreja. As 7 igrejas que é representada ali naquele... As 7 igrejas que era representada no Apocalipse de Deus. E o lugar de incenso, em Apocalipse também fala que é sobre as petições do povo. Então Deus ele queria a todas as petições que a gente pedimos a Ele chega como um aroma suave às narinas de Deus. Então nós já falamos duas partes, Duas né? partes. Então nós falamos do átrio, né, e do lugar santo. Então, mas você falou que tem 3 partes, né? Ainda. E qual que é essa terceira parte? O lugar santíssimo, o santo dos santos, onde habita da aliança. E nessa arca, nesse lugar santíssimo, havia o propiciatório, ou seja, aonde era formada a arca, e Deus falou para Moisés o seguinte: quando você construir essa arca da aliança, você vai colocar 2 querubins. Esses querubins eles ficavam um de frente com o outro. E Deus falou algo forte, que quando ele viesse sobre a tenda, sobre o tabernáculo, ele viria sobre o meio desses anjos. E creio, pastor, assim, a habitação de Deus, o mover de Deus naquele lugar era muito forte. Que eles tinham que, ou seja, passar primeiro pelo holocausto. Eu quero que você entenda isso nessa noite, porque é necessário, antes da gente entrar no lugar santo, é necessário a gente deixar muitas coisas da nossa vida para trás. E ali eles faziam isso. Eles entravam, primeiro eles deixavam aquilo que carregava, aquilo que não permitia chegar diante de Deus, para depois passar para o segundo nível, o lugar santo, ali onde eles começariam a ter intimidade com Deus. Mas Deus ele tem algo maior para nós, que é o lugar santíssimo, o lugar santo dos santos. E dentro do lugar santíssimo, então qual que era o item, o utensílio que tinha dentro do Santo do Santo, o lugar santíssimo? Ali existia um véu, existia a arca. A arca, você pode falar com a gente um pouco sobre a arca? A arca da aliança, ela, toda vez quando o povo de Israel ia para a batalha, creio eu, que eles levavam consigo a arca da aliança. Mas eu quero que você me explique sobre a arca, né? Sobre a arca, a função dela no tabernáculo, ali o Santo do Santo. Aonde Deus ali habitava? Quem que tinha a essência, o centro do culto, né? Era o Santo do Santo, né? A arca, né? Era um material, um utensílio, né? Feito de madeira de acácia, né? E revestida de ouro, né? E a tampa da arca, chamada, como bem disse o Igor, era chamada de propiciatório, né? Que era feito de ouro maciço, né? Então, igual o Igor falou, o tabernáculo era dividido em 3 partes. Primeiro o átrio, segunda parte vem, né, o lugar santo, e terceira parte o lugar santíssimo, né? E era um tabernáculo móvel. E interessante que eu estava analisando sobre o tabernáculo, Igor. Deus é um Deus detalhista. Deus era um Deus detalhista. A arca, né, ela não ficava nem num canto nem no outro do acampamento, ela ficava no centro do acampamento. E as tribos ficavam todas elas em volta da arca, né? A norte, por exemplo, ficava a tribo de Dan, a tribo de Asser, a tribo de Naftali. A leste ficava a tribo de Judá, a tribo de Issacar e a tribo de Zebulon. A oeste ficava a tribo de Efraim, a tribo de Manassés, a tribo de Benjamim. E a sul ficava a tribo de Rubens, a tribo de Simeão e a tribo de Gade. E no meio ali tinha algumas pessoas da descendência dos filhos de Levi,
que eram os gersonitas, eram os mararitas e os coatitas, que eram responsáveis por desmontar e montar o acampamento, o tabernáculo. Ficavam os gersonitas e os meratitas responsáveis pela parte exterior, pelo tabernáculo propriamente dito, e os coatitas responsáveis pelos utensílios, no desmontar e no montar o tabernáculo. Quando a nuvem mandava ir, eles desmontavam, e quando a nuvem parava, eles montavam. Então havia toda uma organização, porque o nosso Deus é um Deus detalhista. O nosso Deus é um Deus que ele se preocupa com os detalhes. E outra coisa, Igor, podemos falar que o tabernáculo, ele, quando ele foi erguido, né, no texto que nós lemos, né, nós vemos que a glória do Senhor veio de uma maneira poderosa. A essência de Deus veio de uma maneira grande. E o que era aquilo? Era, novamente, né, Deus, né, habitando no meio dos homens através do tabernáculo. Né? Fala um pouco sobre isso, sobre a glória de Deus ali no tabernáculo, sobre a manifestação do Eterno. A glória de Deus sobre aquele povo era Deus querendo, sim, pastor, eu creio, Deus querendo ter o contato novamente, assim como o Senhor disse no início, que Adão e Eva ali, eles pecaram, e a glória de Deus fez a separação por causa desse pecado. E Deus então agora estabelece esse tabernáculo para que a glória dele volta novamente para o povo dele. Deus ele queria mais da intimidade dele ali no meio do arraial, no meio onde ele estava. E o tabernáculo ele foi uma representação de Deus ali na terra. O tabernáculo ele foi algo que Moisés então ele construiu primeiramente na tenda. A tenda da revelação, Deus tinha a intimidade com Moisés, mas Deus queria ter a intimidade também com o povo. Deus ele não quer ter intimidade somente com o pastor, somente com o seu líder, somente com as pessoas que estão na sua frente, mas ele quer ter intimidade com toda a igreja, toda a nossa família, toda a nossa casa. E esse foi algo tremendo que Deus instituiu para que todos tivessem livre acesso com o Pai no tabernáculo. Glória a Deus. E é interessante que o tabernáculo tem um significado espiritual muito grande para as nossas vidas. Por exemplo, quando a gente começa a analisar e ver ali o altar de sacrifício, né? O altar de sacrifício ele fala muito referente à cruz. Ele representa a cruz, porque foi ali no sacrifício da cruz que o Senhor Jesus ele morreu por mim, ele morreu por vocês. Quando nós entramos para o lugar santo, né, ele representa, né, a presença do Espírito Santo. E quando o Santo do Santo, ele representa a figura do Pai. Nós podemos também ver que no lugar, no átrio, o átrio, ele representa também a festa da Páscoa. O lugar santo, ele representa a festa de Pentecostes. E o Santo dos Santos representa a festa dos tabernáculos. Também está inserido aqui. Então nós vemos que Deus, o projeto do tabernáculo, se nós formos analisar por uma ótica profética, ele pode ser inserido no nosso contexto. Por exemplo, no átrio, nós vemos a luz do sol. No lugar santo, nós vemos a luz do óleo. E no Santo do Santo, nós vemos a luz divina. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa trazer graça sobre as nossas vidas e que você possa ser encorajado a estudar um pouco mais, a mergulhar nesse assunto tão importante para a vida da igreja. Amém? Que Deus possa estar nos abençoando e que a graça do Senhor venha sobre nós, né? Feche os teus olhos, nós vamos estar orando por vocês agora, em nome de Jesus, né? Senhor meu Deus, meu eterno Pai, Deus Todo-Poderoso,
Neste momento, ó Pai, nós queremos a Tua presença, Pai, a Tua essência. Pai, nós sabemos, ó Pai, que nós somos o tabernáculo do Senhor. Por isso, ó Pai, que o Senhor possa habitar, Senhor meu Pai, dentro dessa casa, dentro dessa família. Pai, que nós possamos, ó Pai, carregar, Senhor meu Pai, a presença do Senhor sobre nós. Que nós possamos, ó Pai, carregar o Senhor, Pai, por onde nós formos. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós cremos, ó Pai, pois com a Tua presença nós temos autoridade, ó Deus, para colocar as mãos enfermos, e enfermos serão curados. Pai, por isso, ó Pai, eu te agradeço, ó Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que a essência do Senhor seja sobre a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.